Olá, um prazer estar aqui com vocês, falando no grupo iKnow, nessa parceria construída entre o iKnow e a SDI, e eu recebi o convite para vir falar com vocês, então com muito prazer falo com vocês sobre um tema extremamente importante na vida do dia a dia do clínico, em diversas especialidades na odontologia, que é a fotoativação, trabalhar com aparelhos fotopolimerizadores para conseguir entregar o que os materiais restauradores à base de resina composta necessitam da fotoativação para entregar aquilo que os fabricantes nos produzem e nos entregam no comércio. Muito bem, eu sou o professor Carlos José Soares, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e falo com vocês então sobre esse tema e trago aqui uma característica, uma reflexão para vocês. Quando nós vamos a uma dental e compramos uma resina composta, um sistema adesivo, um selante, um cimento resinoso, uma resina bulk fill, todos esses materiais têm característica em comum a necessidade da luz para conseguir convergir um material líquido, pastoso, num material rígido e fazer com que, então, possa desenvolver um procedimento restaurador direto ou indireto, uma fixação de um bracket, diversos procedimentos, ou seja, esse material não está pronto na realidade do que o fabricante produziu. É necessário que você, quando estamos atuando como cirurgião dentista, trabalhemos adequadamente com o aparelho que nós temos que utilizar. Então, utilizar um aparelho fotopolimerizador de forma adequada faz com que nós tenhamos o melhor a receber desses diversos materiais que vocês visualizam nessa tela. Então, para isso, eu faço uma reflexão com vocês nesse mesmo paralelo. Quando nós juntamos diversos ingredientes, uma boa farinha de trigo, um bom fermento, ovos de ótima qualidade, não necessariamente eu terei um melhor bolo, um melhor pão de queijo. É necessário que eu siga uma receita adequada, que tenha proporção adequada de cada um desses ingredientes, mas que eu tenha também um tempo necessário de forno para que tenha um cozimento adequado, ou seja, se nós fizermos um paralelo da junção de todos esses ingredientes para produzir esse bolo, é necessário que eu tenha que seguir a receita e utilizar um tempo adequado do forno para convergir tudo isso num bom produto final. E como é a relação que nós fazemos isso com a odontologia restauradora? É usar todos aqueles materiais que eu mostrei anteriormente para vocês, para que eles possam desenvolver, transformar na qualidade dos produtos. É necessário que nós utilizemos a luz, e a luz emitida num comprimento de onda adequado, que tenha a interação entre aquele comprimento de onda e o fotoiniciador que está presente nesses materiais, né? Então, seja para fotoativar uma resina bulk fill em um molar, a cimentar um pino de fibra de vidro num incisivo, a colar um bracket, fazer uma contenção num dente traumatizado, é necessário que eu consiga entregar uma energia suficiente que o material requer para convergir de um monômero em um polímero. Esse papel é a polimerização, que é mediada por um agente físico, que é a luz azul presente nesses aparelhos. A luz azul, que é a principal, que consegue transformar um dos principais fotoiniciadores que nós temos no mercado, que são os fotoiniciadores à base de canforoquinona. E aí surge uma questão extremamente discutida hoje em dia na odontologia, é da necessidade para se fazer uma odontologia de alta qualidade, que essencialmente eu tenha um aparelho de luz que
que seja multipico. E isso, para mim, é muito mais mito do que realidade. Nós temos, na maioria dos produtos que nós temos no mercado, nós temos das resinas compostas, cimentos resinosos, eles têm, na maioria dos fotoiniciadores, a canforoquinona, que é sensibilizada pela luz azul. Alguns poucos fotoiniciadores que precisam de uma luz violeta ou num comprimento de onda menor para conseguir convergir adequadamente esse material. Então, para isso, né, nesses produtos, né, nessa necessidade, a maioria dos produtos que tem ou Ivocerin, ou canforoquinona, ou sistema APS, eles conseguem ser fotoativados adequadamente com os aparelhos de luz que têm um comprimento de onda de luz azul. Então, trabalhar com isso é muito mais um mito de uma realidade. É importante que a gente tenha no aparelho que emita uma luz uniforme, que tenha uma irradiância que esteja acima de 1.200, 1.500 miliwatts por centímetro quadrado, distribuída homogeneamente em todo o aparelho. Hoje em dia é muito comum a gente ver alunos utilizando aparelhos que são comprados no eBay, no Wish, que emitem, quando colocados sob um radiômetro, uma alta irradiância, porém, ela é extremamente colimada em um único ponto. Imagine você fotoativando uma faceta, um laminado cerâmico, uma resina classe 2 MOD, você terá uma energia no centro da restauração adequada, mas nas margens, nas áreas mais críticas. Aonde nós normalmente temos infiltração marginal num laminado cerâmico, se não na margem cervical ou nas margens proximais? Aonde a classe 2 tende a falhar com mais facilidade? Se não na superfície oclusal ou lá nas margens gengivais das caixas proximais? Então é nessa região, né, é necessário que eu tenha uma luz homogeneamente distribuída e, dependendo da ponta ativa do meu aparelho, que eu cubra toda a restauração fazendo mais de uma fotoativação para cobrir toda a área que é necessária para esse fim, para convergir, para entregar o que melhor nós tenhamos desse material. E aqui a gente pode visualizar nessa imagem que esse aparelho, o RadiExpert, ele traz uma característica interessante, que é a possibilidade, a versatilidade de você intercambiar a ponta, trocando a ponta ativa de uma ponta monowave ou polywave, tendo essas duas possibilidades dentro de um mesmo aparelho. Aqui nós temos a imagem de uma ponta ativa de um aparelho que emite a luz azul, num comprimento de onda único, um LED, né, que emite um pico de luz azul, mas nós podemos ter também uma ponta que tem a luz polywave ou multiwave, onde nós temos aqui um LED violeta e 3 LEDs azuis. E é importante que esse aparelho, por isso que é importante que você utilize o aparelho com a ponteira que ele vem disponível, porque nessa ponteira há uma homogeneização dessa luz para que ela esteja distribuída de forma homogênea, tanto a luz azul quanto violeta, em toda a ponta ativa do aparelho. E assim eu possa, então, visualizar isso que nós estamos vendo aí, ó. Uma luz homogênea, bem distribuída em toda a ponta ativa do aparelho. Se eu tenho aqui, como é no RadiExpert, uma ponta de 7,8 milímetros, é necessário então que na fotoativação de um molar eu não faça exclusivamente uma fotoativação no centro da superfície oclusal, que eu fotoative primeiro a superfície mesial, depois a superfície distal e assim cubra toda a área da restauração, entregando uma boa energia nessa restauração. Porém, sempre que eu tenho uma alta energia entregue, eventualmente nós teremos invariavelmente a geração de calor com a emissão dessa luz. Então é fundamental que a gente controle esse aspecto. Na maioria dos aparelhos é possível a gente visualizar que esse aumento de temperatura vai chegar a 2, 3, 4 graus. Normalmente isso é perfeitamente recebido pelo dente, mas imagine você numa classe 5, numa lesão cervical não cariosa, num paciente que já tem uma sensibilidade pós-operatória, esse calor excessivo pode
exacerbar essa dor e aumentar a sensibilidade pós-operatória. Então é importante que durante a fotoativação o auxiliar faça um jato de ar que possa dissipar esse calor, né, e eu consiga controlar a energia entregue com uma boa irradiância. Então não há necessidade de nós utilizarmos aparelhos como nós temos hoje nos aparelhos para fotoativação em ortodontia, que tem 3.500, 4.000 miliwatts. Nós vamos fazer uma fotoativação muito acelerada, numa alta energia, gerando uma possibilidade de calor maior. Então ter uma energia standard, com em torno de 1.500 miliwatts por centímetro quadrado, 1.200 a 1.500, é suficiente. Porém, trabalhar com aparelhos que têm baixa irradiância, não adianta eu compensar com o tempo, o aumento do tempo de fotoativação, porque eu vou acabar entregando uma menor energia durante todo o tempo e a cadeia polimérica que vai ser formada é de pior qualidade do que quando eu tenho uma energia adequada. É importante que a gente tenha em mente que, por exemplo, fotoativar uma faceta numa superfície vestibular do incisivo central, uma classe 5 num premolar, a superfície do aparelho vai estar muito próxima e perpendicular à superfície a ser ativada. Agora imagine vocês, como nós mostramos nessa imagem, fotoativando uma classe 2 OD na boca de um paciente jovem, de uma criança com abertura de boca limitada, a dificuldade de posicionamento do aparelho. Então é importante que nós tenhamos nesses aparelhos modernos uma boa ergonomia para que ele possa penetrar na superfície e emitir uma luz o mais perpendicular e mais próximo possível da superfície a ser ativada, né? Fazendo com que eu tenha em toda a superfície da restauração, de uma restauração bulk fill como essa, que tem de 4 a 5 milímetros de profundidade, a mesma dureza que eu encontrei na superfície oclusal, na ponta de cúspide, eu encontre lá na caixa proximal, na parede gengival da classe 2, porque aí eu terei então uma boa convergência, uma boa fotoativação, resina que tem uma boa adesão, numa boa propriedade mecânica, que vai evitar que eu tenha infiltração marginal e recidiva de cárie nessa região interproximal. Fazer tudo isso é importante, e é importante que eu consiga trabalhar desde o início do meu dia até o final, e nesse trabalho do Igor, orientado pelo professor Paulo Vinícius, lá do nosso programa de pós-graduação, mostra um trabalho extremamente importante, com relevância clínica muito significativa, que é o aparelho conseguir emitir a mesma irradiância, a mesma energia durante todo o dia de trabalho, ou seja, na primeira vez que eu fotoativar e na última vez que eu fotoativar até acabar a bateria, esse aparelho, nesse trabalho, mostra que o RadiExpert consegue entregar em toda a sua atuação uma boa energia, uma energia uniforme, uma irradiância uniforme, fazendo com que eu tenha uma constância de atuação da performance desse aparelho. Nós, clínicos, né, vamos trabalhar durante 25, 30, 35 anos no consultório fazendo esse tipo de procedimento. Então, trabalhar com luz, né, e aí a gente sempre, quando nós vamos para a praia, quando nós vamos para o clube, a mãe sempre chega e recomenda para nós: ao ir ao sol, passe um protetor solar para se proteger dos raios ultravioleta. Aqui eu faço a mesma característica com vocês. É importantíssimo que a gente possa entregar a boa energia, mas que eu possa me proteger. Então é fundamental que eu utilize um óculos laranja ou uma raquete para conseguir proteger você e o auxiliar durante o processo de fotoativação. Para quê? Para que durante o processo de fotoativação eu possa estabilizar o aparelho,
fazer a fotoativação e conseguir focar o meu olhar naquilo que eu estou executando, mantendo o aparelho estável, sem que a luz se movimente e que eu tenha alteração de variação da energia entregue na restauração. Fazendo isso de forma sem lesionar a retina do olho, como nós mostramos nesse trabalho, que a luz azul e principalmente a luz ultravioleta pode causar danos muito severos à retina de forma irreversível. Então é importante que se tenha isso. Mas trago aqui também um outro papel muito importante, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo do Covid-19. Né? Nós vamos utilizar um aparelho que não pode ser esterilizado. É importante que esse aparelho, ou qualquer aparelho que você utilize no seu consultório, que ele esteja protegido. Então, que eu faça uma proteção adequada desse aparelho em toda a sua extensão, ou com um protetor plástico do próprio aparelho, ou com um filme de PVC bem aplicado, para que eu cubra adequadamente a superfície da ponta ativa do aparelho, sem formar dobras ou ranhuras nessa superfície, para que eu tenha uma insignificante redução da energia entregue nesse momento. Então, com isso, fazendo isso, eu vou ter uma proteção do aparelho, uma proteção da ponta ativa, né, que é muito comum a gente visualizar danos à ponta ativa do aparelho por tocar a ponta ativa sem proteção à resina composta e ficar retido material polimerizado na superfície do aparelho. Então, fazendo isso, nós vamos nos proteger, fazer uma proteção de uma contaminação cruzada com o seu paciente. Quando você termina, você remove o PVC, faz uma descontaminação com álcool 70 da superfície do seu aparelho e a gente vai ter então um aparelho adequado para ser utilizado com seus pacientes. Então eu queria mais uma vez agradecer ao I-Know, à SDI, por o convite de falar aqui com vocês, né, de poder discutir um tema extremamente relevante no dia a dia da clínica, e espero poder estar com vocês mais vezes, né, vejo vocês lá no Instagram do I-Know, na plataforma I-Know, nesses encontros que nós teremos discutindo aspectos importantes do dia a dia da clínica.